Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Resficta. Hoje temos o último programa do ano, espeleologia, né? Que são nossos pequenos ensaios subjetivos, mas mais ou menos sistemáticos. Nesse último do ano, esse último espeleologia, eu quero falar desta série sensacional de livros, que é a Biblioteca Medieval da Ciruela. Evidentemente, eu não falei no Ciruela e nem vou falar na nossa série de editoras malditas e editoras independentes, porque ali o foco são editoras pequenas, editoras artesanais, editoras sem grande distribuição. E a Ciruela é uma editora gigantesca espanhola, né? Presença aí na Amazon, todos os grandes espaços de venda de livros em espanhol, no mundo todo. E é uma editora sensacional, evidentemente, tem um catálogo espetacular, mas é uma editora grande, como a Tusquet e outras, né, editoras espanholas, que não caberiam, então, na nossa definição de editora independente. Mas preciso falar desta série, a série Biblioteca Medieval, porque ela é incrível e o que eles conseguem nessa série é coisa de outro mundo, que eu vou comentar com mais cuidado agora, né? Também levando em conta que a ideia de Idade Média parece que voltou um pouco à moda, por vários motivos que eu vou comentar também com mais calma ao longo do vídeo. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar que estamos aí com uma campanha, a última do ano, que vai acabar no outro ano, não é? A campanha Subversões, né? Está no ar, estamos aí nos últimos dias, então peço para quem puder ajudar, ajude. São livros sensacionais. Se você não puder comprar todos, ajudando a comprar um, a produção do livro gira, né? E eu vou ter condições de publicar e de imprimir os outros. Então, né, se interessar por um ou dois, apoie esses dois, depois adquira o outro no futuro, sem problema. Mas se for possível, apoie, porque isso vai ser uma ajuda gigantesca para nós, né? Posto isso, voltemos então para a Biblioteca Medieval, né? A Ciruela então lançou, creio que entre os anos 90 e 2000, essa biblioteca ela não existe mais. Página de rosto. Não existe mais, né? A Ciruela é uma editora madrilenha, e, né, como eu disse, gigantesca. Essa edição aqui teve duas edições já, né? Essa aqui é minha, é de 2000. E essas edições, elas não, essa coleção ela não existe mais. Uma parte do acervo dessa coleção, eu não me lembro se o livro de Preste João, o livro dos pássaros do Chaucer, do Geoffrey Chaucer, né? Essa coleção é magnífica, né? Eu não sei se algum tem os outros livros da coleção, acho que tem que ver na internet, mas ela é sensacional. Cada livro é único, né? E eles não produzem mais, porque é um livro, enfim, o acabamento torna o livro bastante, o custo do livro bastante elevado, né? E a pesquisa relacionada, eu não sei se mesmo na Espanha era um livro com algum tipo de saída bastante, digamos assim, um livro popular, né? Porque dependia de uma pesquisa complexíssima, imensa, né? Uma obra como esse, o livro dos 24 filósofos, que é uma espécie de obra, não exatamente secundária, mas uma obra mítica, não é? Quase lendária, mas que corria a boca pequena na Idade Média, não era tão conhecida na totalidade, era conhecida por seus aforismos, né? Recuperar isso daqui é um trabalho de pós-doutorado, né? Um trabalho de concentração em que você não pode nem cursar nada, você tem que se concentrar para recuperar, porque é bastante complexo. E, por exemplo, aqui mesmo a gente tem um livro bilíngue. Inclusive, eu abri justamente na afirmação mais mítica desse livro, que é essa ideia que Deus é uma esfera infinita cujo centro se encontra em todas as partes e sua circunferência em nenhuma. Quem conhece Pascal, Blaise Pascal, vai conhecer essa afirmação e vem daqui.
né? Quer dizer, uma afirmação de grande importância filosófica e teológica. Está neste livro aqui. Pouquíssima gente conhecia ou conhece. E foi recuperado aqui pela Ciruela para a Biblioteca Medieval. Isso faz com que eu chegue no ponto central desses livros, são os paratextos. Aqui, o paratexto é de Paolo Lucentini, que é um pesquisador da Idade Média de grande renome, né? Os pesquisadores aqui todos são filólogos, historiadores de grande peso nas pesquisas medievais, então também não era fácil conseguir esse pessoal para fazer paratextos. E assim, o livro dos 24 filósofos em si, ele é bilíngue e ele tem cerca de 40 páginas, ele vai da 41 a 93, sendo bilíngue, né? Latim, né? E espanhol. Mas os paratextos, a introdução tem quase 30 páginas, mais de 30 páginas, acho. E a conclusão mais umas 30, 40 páginas, né? Quer dizer, só de paratextos aqui a gente tem praticamente 100 páginas quase. Né? Mais ou menos umas 60 páginas de paratexto, né? Ou seja, é um livro denso, são livros densos que eu acho que não tinha muita saída. Daí a Ciruela simplesmente optar por parar a coleção, né? Saiu acho que uns 20 ou 30 exemplares dessa coleção, Biblioteca Medieval, e ela parou por aí, não editou mais. E as novas edições de alguns desses livros, como eu falei, o livro do Preste João, né, o famoso livro de viagens que descrevia o Oriente Medieval, que influenciou Marco Polo, o livro do Chaucer, o livro dos pássaros, do Geoffrey Chaucer, que é o mais conhecido escritor da Idade Média inglês, acho que dos grandes autores, dos grandes poetas, né? Na Inglaterra, até, sei lá, o romantismo, o maior de todos, até o romantismo. Esse material foi relançado nas coleções normais da Ciruela. Eu conheci essa coleção através deste livro aqui. Ele está meio desgastado, vocês podem ver, mas eu tenho um carinho imenso por esse livro. Esse livro aqui, ele abriu as portas da percepção, né? Para mim, quando eu estava numa sinuca de bico no mestrado. Né? Quando eu descobri esse livro numa editora, numa livraria da editora Unesp não, Martins Fontes, né? Situada ali na Maria Antônia, perto da antiga USP, né? Da antiga FFLeste da Maria Antônia e do Mackenzie. Esse livro abriu caminhos imensos. A introdução, e ele foi editado, né? Quer dizer, o Inácio Checheveria, difícil falar esse nome, ele dividiu o livro em tipos de compreensão, né? Em formas de compreensão do mundo calcadas na percepção dos elementos, que é uma escolha arbitrária como tantas, mas funciona para a gente imaginar a Idade Média. A Idade Média era calcada nessa percepção elementar, né? Então você tem o telúrico, você tem o aquático, o ígneo e o híbrido, né? Que seria o ar. Mas a introdução dele é sensacional, porque o que acontece? Na introdução, ele tem este capítulo aqui em torno ao fantástico, que era algo que eu estava naquele momento justamente pesquisando bastante. A questão do fantástico, durante um certo tempo, ocupou o horizonte das minhas pesquisas por um bom tempo, até eu colocá-la de lado, por não ser uma questão relevante, no fim das contas. Isso é uma questão que já tinha sido discutida, debatida e estabelecida muito antes de eu começar tanto a minha dissertação quanto a minha tese. E essa conclusão eu cheguei por causa desse livro, por causa dessa introdução, porque é exatamente o que ele fala, né? Quer dizer, a perspectiva de você criar uma noção de maravilhoso aplicável digamos assim, numa continuidade diacrônica, como queria o Todorov, é um equívoco sem tamanho, porque você vai dizer, então, aplicando uma categoria que estamos utilizando a partir do século XX, que a percepção, a Gestalt, né, de um indivíduo na Idade Média, um indivíduo leitor, que era raríssimo, né, sei lá, um bispo,
ou algum tipo de nobre, desse bestiário que ele acreditava que existia uma baleia em forma de ilha. É isso mesmo? É isso, quer dizer, que as pessoas da Idade Média eram crédulas e acreditavam em qualquer bobagem. É, isso era e não era verdade. Aí que tá. O princípio histórico é mais complexo. O princípio diacrônico necessita de um balanço garantido por uma perspectiva dialética do elemento histórico, que não tem no Todorov. É categorial, é taxonômico, né? Então não funcionava. E é exatamente isso que ele propõe aqui. O, o, eu acho que ele era um filólogo. É exatamente isso. Ele era um filólogo, professor de linguística geral, da Universidade de Bilbao. Sim, né? Era exatamente isso que ele propunha. E isso me deu um caminho para entender a obra do Lovecraft na minha dissertação de mestrado, que não era mais aquela simplificação do fantástico do Todorov, que só funciona em termos praticamente escolares hoje, né? Em termos de ensino, né? Assim, de graduação, né? Que está ensinando o que é literatura fantástica, ou alguns conceitos de fantástico, né? Porque isso também vai variando e tem alguns conceitos mais interessantes, mais complexos. E aí tem lá o do Todorov na prateleira. Então, a minha relação com esse livro aqui é muito pessoal, é um livro que é o meu livro de cabeceira, eu utilizo muito ele, né? Ele não só tem essa forma de entendimento na base da citação e da fragmentação, que é bastante pós-moderna, inclusive, bastante complexa, né? Como ele ainda traz as imagens, né? A reprodução das imagens do célebre bestiário de Oxford. Tudo bem que as imagens, embora a impressão da ciruela seja sensacional, essas imagens elas são, enfim, você vê essas imagens em Oxford é algo de outro mundo, né? Elas são feitas de ouro, elas têm um peso, é uma outra realidade que está diante dos seus olhos, né? Mas mesmo assim é bonito, né? Produções, belas reproduções coloridas. Então, depois disso eu vou correr atrás dos livros que eu pude achar dessa série, inclusive na própria Martins Fontes, comprei este, e o terceiro eu ganhei de presente. Este daqui é sensacional, como eu disse, é um estudo de um tratado teológico mas bastante mesmo obscuro, mas que mesmo sendo obscuro, ele tem uma repercussão gigantesca na Europa inteira, porque essa definição do Deus, que é uma esfera, né, o Deus esfera, é basicamente a definição da teologia cristã para Deus, né? Para a onipotência, né, divina. E, enfim, para os atributos divinos relacionados à onipotência, onipresença e onisciência, né? Essa definição, essa esfera infinita, né? Quer dizer, não tem início nem fim, e por ser esférico, é difícil você. É ainda mais complexo, até de se imaginar, porque uma esfera necessariamente parece ter início e fim. Você vai acompanhando, na verdade, a circunferência dela. É uma esfera que você não consegue alcançar um fim acompanhado da circunferência. Então é muito. E que ao mesmo tempo não tem um centro. Então, essa perspectiva é brilhante, ela sintetiza em uma frase, ela sintetiza anos e anos de teologia cristã, né? E era esse tipo de tratado, que era uma espécie de manual, né, porque é baseado em digamos assim, acepções, em máximas, né? Esse tipo de tratado era comum na Idade Média com algumas variações, como, por exemplo, o tratado de discussão entre gentios e não sei o quê, entre cristão, Joãozinho, o judeu convertido, não é? Então era um gênero muito comum para uma certa classe social, evidentemente, que era essa espécie de mistura de manual sintetizado em máximas, né, com debate polêmico, que também tinha vários, né? Que é esse que eu até mencionei. Eu tenho um, que é Epístola das Sombras,
que é um debate de um judeu, de um rabino com um judeu converso, lá do século XIV, 13 ou 14, né? Mas não é dessa série, enfim. Então, como eu disse, livro sensacional escrito por um dos maiores professores de história medieval de Nápoles, né? Que é o Paolo Lucentini, traduziu. Ele tem um estudo de platonismo medieval, né? Que é o tema, aliás, desse livro, né? Dessas máximas, que é a referência desse tipo de estudo. E o último livro é As Histórias Bizantinas de Loucura e Santidade, que é sensacional. Esse livro aqui ele tem um elemento picaresco, porque a concepção de santidade no Oriente medieval, que seria Constantinopla, né? Essa parte, uma parte da África, era uma concepção de santidade muito diferente da Europa Ocidental. O santo medieval do Oriente, ele tinha uma espécie de negação da realidade material e palpável do corpo e da realidade material e palpável da sociedade. Ele negava isso. Então ele vivia no alto de colunas, dentro do tronco de árvores, ele andava sem roupa, né? Ele comia o que tivesse, o que a natureza fornecesse, gafanhoto, erva, mato, não é? Ele percorria as ruas fingindo loucura, porque ele não era louco de fato, né? Como uma espécie de reencarnação dos filósofos cínicos. Então, esse era o santo, né? No mundo bizantino. E esse livro trata da santidade, dois casos de santidade, né? Que é o Prado e a vida de Simeão o Louco. Se não me engano, inspirou inclusive o Buñuel, né? Uma parte disso chegou até a Espanha, né? Como uma influência indireta. Isso me leva ao segundo ponto, porque eu trouxe essa série de livros, como eu disse, infelizmente esgotados. Esses livros são caríssimos, são dificílimos de encontrar no estante virtual e não são baratos. Mas eu recomendo para qualquer um, por exemplo, que goste ou aprecie bestiário, eu recomendo tranquilamente esse livro aqui, é obrigatório, inclusive. Mas por que eu trouxe também esse assunto? Porque a Idade Média voltou a ser tema de conversação, né? Seja por conta de influenciadores e pessoas aí do métier artístico, jornalístico, sei lá eu qual, no Brasil que costumam idolatrar a Idade Média, falando as maiores bobagens que possa imaginar, seja por conta das medidas do Camboja latino-americano, do Milei, né? As reformas monetárias, né, impostas ali pelo Milei na Argentina. A primeira coisa que a gente pode dizer é que nenhuma coisa nem outra tem nada a ver com a Idade Média, né? A Idade Média, o estudo da Idade Média é um estudo acadêmico, né? E quando tinha uma expressão artística de militância política, na época da sociedade, da Irmandade pré-rafaelita, da Fraternidade pré-rafaelita, que a gente vai falar bastante esse ano, porque a gente vai traduzir material da Fraternidade pré-rafaelita no Brasil. O foco era outro, era denunciar as condições inumanas de trabalho impostas a crianças, por exemplo, para limpar chaminé de fábricas de empresários milionários, né? De fato, isso não existia na Idade Média. A questão econômica da reforma na Argentina também não tem nada de medieval. É uma espécie de fascismo de mercado, porque os ideólogos desse tipo de liberalismo radical, que eu me recuso a chamar de anarco alguma coisa, eles evidentemente estavam ali mordidos por conta da derrota do nazismo, se tivesse ganho estariam celebrando, e resolveram criar uma variação desse fascismo sem o Estado, com as empresas, a questão ali privada, desempenhando as funções até repressivas, né, que o Estado tinha. E deram vários nomes bizarros a isso, até relacionados à Idade Média, né, ao medieval. Mas não é, na verdade é capitalismo selvagem e barbárie,
Não é? A barbárie medieval era de um outro tipo e era mais humana, se a gente for pensar em muitos aspectos. Mas era uma sociedade em que nós, né, não teríamos a menor chance de sobrevivência um minuto que fosse, por conta da falta que a gente tem sei lá, de resistência às bactérias e vírus que eram correntes na época e causavam muitos males, né, que nem eram vistos assim. Então, era uma sociedade diferente, era uma sociedade que precisa, né, que tem essas ferramentas de análise sérias, que não são livros de ideólogos imbecis, né, de gente assim que é o mal, na verdade, né, que é uma antissocialização, então usa a Idade Média como uma espécie de arma para isso, como filósofo, né, falecido recentemente. E as resoluções econômicas eram improvisos, muitas vezes, porque não tinha nenhuma economia planificada, uma organização nacional, né? Eram feudos que mal e mal como se comunicavam, você ficava em guerra. Então não existe comparação, né? A Idade Média ela precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida, ela não pode ser nem demonizada, porque foi uma época histórica, as pessoas vivem em épocas históricas, morrem em épocas históricas, e elas não têm culpa exatamente de tudo que acontece ali naquele meio, né? E também não é algo para ser idolatrado, né? Como uma solução, uma saída, não é. É só uma época. Mas fornece algumas ideias interessantes, fornece uma perspectiva que às vezes é mais humana, não é? É mais comunitária, como eu falei no caso dos loucos, né? Dos santos loucos. Quer dizer, isso era santidade numa outra parte do mundo que tinha sua própria identidade, que não era padronizada, né? A padronização imposta hoje, ela causa um tal mal nas pessoas, até mesmo, que percebem isso, né? Que buscam nessa idealização da Idade Média exatamente uma fuga que não vai voltar. O que a gente tem que encontrar não é idealizar essa Idade Média, mas tentar fazer com que a nossa época seja um pouco menos cruel do que ela costuma ser. Então é isso. Se encontrarem alguns desses livros aqui, não hesitem. São livros sensacionais, cada um deles. E eu teria todos se tivesse recursos para tanto. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ah, se alguém puder colaborar com a nossa campanha Subversões, vá lá, conheça a campanha, colabore. Os links estão aqui na descrição. Um abraço e até o ano que vem.